Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos iniciar esse serviço desta manhã orando ao Senhor. Eu vou fazer uma oração de gratidão ao Senhor por esse domingo mais na presença dEle. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te somos gratos porque o Senhor mesmo nos trouxe até aqui. Nós te somos gratos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor esteja abençoando cada momento desse culto para que nós estejamos cada vez mais próximos de ti, através da leitura da palavra, da exposição da palavra, do cântico, dos cânticos de louvor, de todas as partes que fazem parte desse culto. É o que te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 42. E acompanhem comigo a leitura. Acompanhem comigo a leitura. Todos acharam? Sim. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro em mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermão, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me conhece, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Aqui o salmista e o povo de Deus estavam em grande sofrimento. E ele fala, no final, a conclusão de tudo é esperar pelo Senhor. Espera, último verso, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. É assim que devemos passar pelas tribulações, mesmo que pareça que está tudo muito distante, mas está tudo sob controle de Deus. É assim que devemos passar, esperando nele, porque é o único jeito de passarmos bem pelas tribulações. Eu vou pedir para a organista tocar o hino 115, né? Hino de número 115.
Podem sentar. Nós vamos agora nos dirigir a Deus individualmente, em silêncio, oração de confissão de pecados. E após alguns instantes, eu peço que o Marcos nos dirija nessa oração à igreja toda, confissão de pecados. Queremos, diante de Ti, colocar nossos pecados e pedir perdão por eles, Senhor. Todos aqueles pecados, por comissão, pensamento, Senhor. Aqueles também que nos são omissos, Senhor, que não nos lembramos mais que pecamos, ó Pai Celeste. Lava-nos, purifica-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. É em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Eu peço para o grupo de louvor vir até aqui à frente e nos dirigir em cânticos. Louvor ao Senhor. Vamos nos levantar para adorar o Senhor. Toda a nossa vida deve ser um cântico de adoração ao nosso Deus. E esse cântico fala, eu queria ter mais para oferecer ao nosso Deus do que aquilo que nós temos. Que isso seja uma verdade na nossa vida, porque na realidade a gente vai dividindo a nossa vida, né? Alguns pontos nós entregamos em adoração e alguns pontos nós deixamos mais reservados para a nossa administração, né? E que nós possamos colocar diante de Deus toda a nossa vida em culto racional diante dele, né? Em adoração.
pois tu és muito mais que eu possa ter. Ó Senhor nosso Deus, nós te adoramos, ó Pai. Nós te adoramos, ó Pai, pela grandeza da tua santidade, ó Senhor, porque tu és puro, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, ó Deus. Te adoramos, ó Senhor, porque sustenta a tua igreja, porque consola a tua igreja. Te adoramos, ó Senhor, pela eternidade, pelo dia, ó Deus, que não haverá mais maldição alguma, pelo dia, ó Senhor, em que andaremos lado a lado com o Senhor Jesus. Nós te adoramos, ó Senhor, porque o Senhor preserva a tua igreja, e até que o Senhor volte, ó Deus, a tua igreja existirá. Te adoramos, ó Deus, porque não faltará adoradores até o teu retorno. Te adoramos, ó Deus, porque fala conosco, porque o Senhor mantenha acalentado o nosso coração, porque o Senhor, ó Deus, abre os nossos olhos para que enxerguemos o que é invisível, ó Deus. Pela certeza, ó Deus, da salvação, pela tranquilidade, ó Deus, que temos, a paz, ó Senhor, que temos em Ti. Te adoramos, ó Senhor, porque o Senhor tem derramado, ó Deus, o amor sobre a Tua igreja, o Teu amor perfeito, e na nossa imperfeição, ó Deus, nos faz enxergar o que é o verdadeiro amor, em dias, ó Deus, em que o conceito está tão conturbado, ó Pai. Te louvamos, ó Senhor, porque não há Deus além de Ti. Recebe, ó Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos esse cântico, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem fazê-lo como adoração também ao Senhor nesse momento. És Deus e me conheces como sou. Sabes onde estou, onde penso e onde estou. Na minha vida inteira, tudo vês. Tua mão segue, nada posso ler. Se subo aos altos montes, lá estarás. Se ao mar profundo for, lá também me encontrarás. Se subo aos céus como águia, lá estarás. Na mais distante terra, lá me encontrarás. És, meu Deus, meu Pai, meu Criador. Tens o meu, tens a minha vida.
És Deus e me conheces como sou. Sabes onde estou, o que penso e onde estou. A minha vida inteira, tudo vês. Tua mão me segue, nada posso ver. Se subo aos altos montes, lá estarás. Se ao mar profundo for, lá também me encontrarás. Se subo aos céus como águia, lá estarás. Na mais distante terra, lá me encontrarás. És meu Deus, meu Pai, meu Criador. Tens o meu amor, tens a minha vida. Conforme Pai, conhece o meu pensar, conhece todos os meus caminhos. Vem, guia-me, Pai, dirige o meu pensar, faz meu andar caminho eterno. Pode se sentar. Nós vamos ter um momento missionário agora. Bom dia, irmãos. Bom dia. Momento muito especial, né? Nosso momento de missões. E antes de falar do nosso missionário do mês, eu gostaria de ler uma palavra do presidente da Junta de Missões Nacionais, Ayrton Costa. Achei muito interessante algumas passagens bem pequenininhas que eu vou ler, tá? Ele diz assim: no último ano, nossas vidas foram atingidas por uma pandemia que tem trazido consequências por vezes danosas à Igreja de Cristo. É tempo de encorajamento para que permaneçamos fiéis ao Evangelho e cuidemos da igreja conforme o padrão apostólico. A igreja local é a responsável pela propagação do Evangelho para anunciar entre as nações a glória de Deus, entre os povos as suas maravilhas, conforme nós temos lá em Salmos 96:3. Estamos cercados por almas sedentas e oprimidas pelo pecado que precisam encontrar a libertação que só Cristo é capaz de oferecer. É hora, então, de rever e repensar se temos falhado no nosso chamado de missões. Quanto do nosso tempo planejamos ou recursos temos investido para que o reino avance? Estamos orando pelos obreiros e missionários e apoiando-os segundo nossa capacidade? Olhar para o sacrifício de Cristo e pensar em como ele se deu por nós deve dispor o coração de cada um a dar de si mesmo e de suas posses. Sejamos, portanto, como os filipenses, cooperadores do Evangelho em todo o tempo, certos de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em Filipenses 3:6. Não esmoreçamos, pois ele governa todas as coisas nos céus e na terra, e completará a sua missão de forma perfeita. Então, que nós possamos fazer isso. Esse mês, como vocês viram lá no site da igreja, o nosso missionário é o reverendo Osni Ferreira. Ele está no Paquistão,
né, que próximo lá no Oriente Médio. O Osni Ferreira, ele tem feito, assim, trabalhos extraordinários. Nós temos louvado a Deus pela vida dele. Ele tem 2 projetos fortes, que é o Manara e o Abraão. E lá no Paquistão, ele mesmo tem escrito para nós sobre a igreja do Paquistão, que tem aumentado. Então, já abrindo uma no Afeganistão. E distribuição de Bíblias, a construção do orfanato, já um projeto bem sólido. Ele já tem o local e está investindo agora para começar a construção. Tem enfrentado batalhas muito grandes, o reverendo Osni. São batalhas, assim, fortíssimas, que nós até não podemos contar todas para vocês, tá? Mas, assim, Deus tem abençoado muito a vida dele, naquele local. Ele é um pastor que tem 2 filhos adolescentes, o Tiago e a Débora. A Débora fez 15 anos esses dias agora, e o Tiago tem 17 anos, tá? Eu louvo muito a Deus pela vida do nosso missionário. E eu louvo porque a igreja de Peruíbe, ela tem crescido nessa área de missões. Eu tenho louvado a Deus porque eu tenho visto, assim, membros da nossa igreja procurando orar, ofertar e procurando se preocupar com essa área missionária. E louvo a Deus porque a igreja hoje já efetivou um missionário, que é a Cecília Beto, lá em Guiné-Bissau. Muito obrigado mesmo a Deus, né? A Deus toda a glória, todo louvor, porque a igreja tem caminhado. E nós temos também a Marília e o pastor Gerson, né? Também que são nossos missionários. Mas se vocês quiserem saber mais alguma coisinha sobre o Osni Ferreira, então entrem lá no site da igreja, né? Que esse mês é o mês dele. E também vocês podem entrar no Facebook, em qualquer um desses nossos missionários, que ali tem relatos maravilhosos. Agora mesmo a Cecília está aqui no Brasil, porque está com problema de saúde, está se cuidando, né? São coisas difíceis que o missionário passa. O nosso pastor Osni Ferreira mesmo, a irmã dele faleceu agora há pouco tempo, acho que é uns 15 dias, né? E ele lá longe, e a irmã aqui, né, tendo Covid, com o problema todo. Então, são situações muito grandes. Nós temos realmente que dobrar nossos joelhos, né, em favor dos nossos missionários. Então, nós vamos aproveitar esse momento e vamos orar por eles. Eu vou convidar o seu Atílio para que possa, nesse momento, orar pelos nossos missionários. Grandioso Deus, Pai eterno, imutável, nós te rendemos graças, ó Pai, no nosso louvor. E agora, Senhor, nós queremos colocar no teu altar os nossos missionários. Abençoa-os, ó Pai, suas famílias, seus filhos, o trabalho que estão realizando. E ajuda-nos, ó Pai, para que possamos cada vez mais apoiá-los com as nossas orações, com aquilo que nós contribuímos para a tua obra. O Pai, abençoa cada missionário, para que possam perseverar na tua presença, para que eles possam continuar esta obra iluminados pelo teu Espírito Santo. Que eles não esmoreçam, Senhor. Aplana, Senhor, os seus caminhos. Dá-lhes, ó Pai, sabedoria para lidar com as perseguições. E te pedimos também, ó Pai, que abençoes as igrejas que eles estão abrindo, as escolas, os seminários, as aulas, as pregações, Pai, a evangelização, que a tua obra possa crescer, impulsionada pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Então, se alguém pretende ofertar, gente, nós temos o nosso envelope de dízimo. Lá no nosso envelope de dízimo tem um localzinho especial para oferta. Quando você envia alguma oferta, dízimo ou alguma coisa para a própria conta da igreja, então você precisa de avisar o tesoureiro, né, que você está fazendo uma oferta específica missionária. E você que é visitante, né, se você pretende dar alguma oferta para missões, nós temos esse envelope aqui, que aqui na igreja, para quem não é dizimista, ou quem não envia para a conta corrente, né? Então, essa oferta ela é colocada no envelope que ela é específica para ofertar para missões, tá bom? Mesmo que os dízimos e ofertas já foram realizados, o gasofilácio está aqui, então se você sentir no coração o desejo de fazer isso ainda há tempo, tá bom? Obrigada. Meus irmãos, todos já sabem, mas vamos reforçar que o nosso pastor Vitor está de férias, então estamos aqui substituindo os trabalhos dele. Hoje, por ocasião do culto, estará pregando, trazendo a palavra, o reverendo Jair de Almeida Júnior, e se quiser ficar de pé para a igreja relembrar, já conhecido da igreja, já veio muitas vezes, e ali está a sua esposa Adriana e o filho João Marcos. Eles são todos já... O Jair, acho que a última vez que pregou foi lá no templo, o outro templo, aqui ainda não veio a primeira vez. O reverendo Jair é pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória, e ele cursou o seminário do Teológico Presbiteriano, reverendo José Manuel da Conceição, onde ele leciona, onde ele é professor de exegese do Novo Testamento e de grego. Então, esta manhã nós vamos ouvi-lo, ele vai trazer a palavra de Deus para nós. Por favor. Meus irmãos, como foi dito, já tive o privilégio de pregar nesta igreja algumas vezes, mas há alguns anos esse privilégio não me foi dado. Mas com alegria estou aqui pela primeira vez pregando neste templo. Eu sou originário do Presbitério de Santos, onde concluí seminário em 93, quando era um presbitério só. Ainda lembro de Peruíbe como congregação. E hoje, com a graça de Deus, havemos uma igreja forte, estabelecida e muito abençoada. Então, é motivo de grande alegria estar aqui. Reverendo Vitor é amigo pessoal, pastor abençoado. Vocês têm o privilégio de tê-lo e Deus usá-lo assim para a edificação dos irmãos. Para nossa edificação, então, abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo narrou João, discípulo amado, no capítulo 14, leiamos os versos 1 a 4. João 14, 1 a 4. Diz assim a Escritura: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou.
Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração por essa ocasião de culto. Pedimos, ó Deus, que seja de fato algo especial. Estar em tua presença, ó Deus, sempre deveria ser especial para nós, se nós não nos acostumarmos com essa presença santa e exclusiva. Ó Deus, assim desperta no nosso coração aquele desejo, ó Deus, pela tua presença, pela tua palavra, e fale, ó Deus, ao nosso coração poderosamente, quebrantando, ó Deus, as barreiras que nós mesmos levantamos, e falando, ó Deus, o Senhor conhece a realidade do coração de cada um, só o Senhor conhece, e pedimos assim que o Senhor aplique, ó Deus, segundo a necessidade de cada um, a tua palavra, abençoando-nos, confrontando-nos, quebrantando-nos, exortando-nos, consolando-nos, alegrando-nos e ensinando-nos. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, sem dúvida alguma, uma das maiores dificuldades, talvez a maior que nós temos como filhos de Deus nesta terra, é lidarmos com o sofrimento. Nós não fomos criados para o sofrimento. O sofrimento foi algo que Adão escolheu quando optou pela morte. Ele sabia o que Deus havia lhe dito, e ele preferiu ouvir ao diabo do que a Deus. Ele preferiu se aliar ao diabo e seguir aquilo que o diabo lhe propôs, do que obedecer a Deus e continuar na vida. Portanto, o homem não foi criado para o sofrimento, foi o que ele escolheu. E nós todos, portanto, enfrentamos dificuldades e sofrimentos nesta terra, não há como não enfrentar. E, meus irmãos, nisto já está um grande ensinamento. Muitos de nós têm um evangelho romântico e irreal, um evangelho que fala apenas de alegrias conforme nós entendemos. Para nós, alegria é não ter que passar por nenhuma dificuldade e ter as vontades realizadas. Quando, do ponto de vista das Escrituras, alegria é você confiar em Deus e estar fortalecido para enfrentar o que der e vier. Alegria, nas Escrituras, não é sentimento, não é uma disposição no coração agradável. Você pode estar chorando a morte da sua mãe, do seu pai e ser feliz, se você crê em Deus. Essa é a disposição, é isso que as Escrituras dizem. Alegria, a nossa alegria é uma certeza, não é sentimento. E uma certeza não pode ser retirada do seu coração jamais. Então, é este tipo de disposição que nós temos que ter e aprender. Essa época de pandemia, uma época quando todos nós certamente perdemos ou ganhamos irmãos que estão na glória, mas que por algum tempo nós perdemos o privilégio da presença deles. Como eu já fui pastor em algumas regiões, isto se torna pesado quando você pensa e você sabe que irmãos queridos, ligados a você, pessoas que você de fato prezava muito, presbíteros que te ajudaram, morreram pela Covid ou por outras enfermidades nesse momento difícil. E é por isso que nós precisamos, então, ter uma noção clara de como enfrentar o sofrimento. O primeiro sentimento que o homem caído teve foi vergonha. A vergonha geralmente está relacionada ao próprio homem, nós nos envergonhamos dos outros, apesar de que às vezes nos envergonhamos diante de Deus também. E o segundo sentimento foi o medo de Deus, o medo do juízo, o medo do que significa essa existência agora. Imaginem o que foi para Adão sair de uma ordem perfeita, onde não havia dor, sofrimento, morte. Deus dá um tratamento de choque a Adão e Eva, desmontando um animal diante deles. Quando faz roupas de peles. Deus não disse haja roupas de peles e houve roupa de peles. Ele matou animais. Foi a primeira vez que Adão e Eva viram que era morte, sangue. E essa agora era a realidade.
E é isso, meus irmãos, que nós temos que entender. Nós não vivemos a antessala do céu. Nesta vida, o que é característico desta vida é morte. No dia que dele comerdes, morrerás. Esta nossa existência é um ponto da eternidade esticado, onde Deus abre uma espécie de tempo na eternidade para se desdobrar todo o propósito de salvação. E este tempo, portanto, nós nos tornamos abaixo do tempo. A nossa vida pode ser dita tempo, nós temos um tempo de vida. Tudo nesta terra é descrito como tempo, porque tudo passa. Porque esta é uma existência amaldiçoada pelo pecado, pela desobediência, e tem a morte como seu fim. Mas em Cristo nós temos a vida. E é isso que este texto, então, nos mostra. Primeiro, meus irmãos, entendamos que o contexto que os apóstolos estavam passando aqui era de grande dor, talvez até mesmo poderíamos dizer de perda. Lembrem-se que aquilo que os apóstolos tinham, o conceito que eles tinham do Cristo, era um conceito inadequado. Eles pensavam ainda que Jesus tinha vindo para reinar em Jerusalém. O próprio João Batista esperava assim, tanto é que mandou emissários perguntando a Jesus: és tu, haveremos de esperar outro? Porque o senhor ainda não fez nada, o senhor não derrubou os romanos, o senhor não assumiu o reino. Esta concepção estava cristalizada na mente deles. E Jesus disse um pouco acima em nosso texto, no verso 36 do capítulo 13, para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. No verso 33, para onde eu vou, vós não podeis ir. Imaginem o que foi isso para aqueles discípulos. A expectativa deles era que o Cristo assumiria o reino. Eles seguiram aquele Cristo por 3 anos. E agora o senhor está indo embora? Como assim? Eu perdi 3 anos da minha vida, o que aconteceu? Foi um impacto terrível para eles, uma enorme frustração. Tanto é que Jesus diz, no início do texto que lemos, não se turbe o vosso coração. O próprio Cristo notou, percebeu, foi notória a tristeza, o abatimento deles, quando ouviram isso, para onde vou, vós não podeis ir. Foi algo terrível, solapou todo tipo de expectativa que eles tinham. Então vejam, diante desta decepção com a vida, diante destas dificuldades, de coisas que nos são tiradas, o que Jesus diz àqueles apóstolos é: não se turbe o vosso coração. Quando nós lemos isto na língua grega, está literalmente: não se deixe dominar pelo medo, não se deixe abater pelas dificuldades. O que nós temos aqui é um imperativo passivo com uma negativa, é uma proibição. Não se deixe dominar pelos problemas, pela tristeza. É uma ordem, uma proibição. E, meus irmãos, isso é uma coisa muito importante de compreender, porque nós geralmente somos extremamente concessivos com os nossos próprios sofrimentos. Quando nós somos abatidos por uma dificuldade, se for então alguma coisa bem séria, às vezes nós olhamos para nós e achamos que podemos relaxar, podemos nos afastar de Deus, podemos nos colocar em condição de vítima, e todo mundo vai ter que nos ajudar. Nós, como que entendemos muitas vezes fraqueza como fracasso. Fraqueza não é fracasso. Fraqueza é reconhecer que você nada é, assim como eu também não, mas em Deus somos. Em Deus temos forças, em Deus somos mais do que vencedores. Então, muitos crentes olham para o próprio sofrimento e se afundam.
olham para o sofrimento como um fracasso, não deu certo, não aconteceu o que eu queria. E começam a se afogar na própria amargura. E acham que isso é normal. Acham que essa é a postura do crente, porque afinal de contas, ele foi atingido pela tristeza. Mas, meus irmãos, não é essa a vida que Deus tem para nós. A vida que Deus tem para nós é uma vida de alegria, mesmo no meio das lágrimas. Mas não é aquela alegria do gozo, do sempre rir. Não é. Você vai passar por situações dignas de lágrimas e chore. Jesus chorou 3 vezes, isso não é pecado. O que é pecado é você se entregar à amargura e à tristeza, que é exatamente o que Jesus está proibindo aqui. Como imperativo passivo, nós podemos até entender exatamente essa ideia. Não seja passivo diante das tristezas, dos sofrimentos. Reaja, faça alguma coisa, continue a lutar pela causa, continue a trabalhar, continue a ler a Bíblia, continue a buscar a Deus. Não se entregue, não seja passivo. Nós vivemos uma época extremamente psicológica, emocional. A filosofia que se diz ser do presente século, de nossa época, é o existencialismo, que é extremamente emocional. Vocês já viram propaganda de televisão onde se alude a um esporte como ping-pong, dominó? Se não tiver alguém se jogando do avião, se não tiver alguém colocando a vida em risco, não comunica. Tem que ter emoção, tem que ter sentimento. Essa é a nossa época, onde até mesmo o amor e todas as virtudes foram transformadas em sentimento. Então você vê o irmão em dificuldade, dá um tapinha nas costas dele, sente no coração alguma coisa e vai embora. Isso não é amor, isso é hipocrisia. Sentimento desacompanhado de atitude não passa de falsidade e da pior possível, porque você se sente extremamente bem fazendo nada. Então veja, diante do sofrimento, Jesus diz isso. Não se torne passivo diante do sofrimento, creia. É isso que ele diz, não se turbe o vosso coração. Creia, credes em Deus, crede também em mim. A forma de enfrentarmos os sofrimentos, meus irmãos, não é simplesmente nos apegar a uma força de vontade humana. Não é procurar psicólogos de autoajuda, simplesmente é se apegar em Deus. Creia. Não seja passivo, creia. Credes em Deus, crede também em mim. E quando Jesus diz crede em Deus, ele está dizendo que nós devemos resgatar o conceito de quem Deus é, o Criador, o Todo-Poderoso, aquele cuja vontade é soberana e ninguém pode nada contra ela. Creia nisso. Creia no Cristo que veio, credes em mim, de Jesus Cristo. Creia na salvação, creia no que eu estou fazendo, creia nos meus ensinamentos. O sofrimento, meus irmãos, tem o poder da paralisia. Então, quando atingidos, abatidos. Não pode ser assim. Não podemos nos tornar passivos, abatidos, paralisados, estagnados, legitimando tudo isso porque, afinal de contas, eu estou sofrendo. A sabedoria popular tem muitos ditados interessantes e autênticos. E um dos que eu mais gosto é: se a vida te deu um limão, faça uma limonada. É isso. Paulo escrevendo aos Filipenses, preso,
Ele diz aos filipenses: alegrai-vos. Paulo estava preso. Os filipenses estavam enfrentando perseguições e problemas também, mas Paulo diz: alegrai-vos. Outra vez digo: alegrai-vos. A mim não me importa ter que repetir: alegrai-vos. É interessante que Paulo tinha essa disposição. Ele começa a carta aos filipenses dizendo: olha, não pensem que a minha prisão foi para o mal. Eu continuo aqui escrevendo minhas cartas, eu estou aqui tendo a oportunidade de evangelizar a guarda pretoriana. Então, se Deus deu a você um dia, não importa se é mal ou ruim aos teus olhos, faça o melhor possível. Procure a bênção. Onde está a bênção no meio disso tudo? Era assim que Paulo enxergava os seus dias. Ao invés de ficar lamentando e lamuriando, aliás, ele diz isso aos filipenses também: fazei tudo sem murmuração nem contendas. Ele procurava fazer o melhor. Ora, se eu estou aqui, é porque Deus me pôs aqui. E se ele me pôs aqui, alguma coisa a fazer. E ele fazia. Então, não sejam passivos diante do sofrimento. Creiam. Creiam. Sabe qual é a sua maior oportunidade de testemunho? É quando você sofre. Se quando você sofre, você vai para o psicólogo, para o psiquiatra, fica tomando remédio controlado, se murcha, entra no buraco e não quer sair de lá, que tipo de testemunho é esse? Qual é a diferença com o incrédulo? A grande diferença, meus irmãos, está em ver Cristo brilhando em nossa vida, no nosso sofrimento. Não há oportunidade maior de testemunho do que o nosso sofrimento. Nunca se esqueçam disso. Então, diante do sofrimento, não sejam passivos, creiam. Essa é a primeira grande verdade. Mas Jesus continua: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Meus irmãos, o sofrimento é a ausência de Deus. O sofrimento é estar fora do relacionamento original que Deus criou para o homem. O homem foi criado para ser filho de Deus, não na Trindade, porque só há um, o Filho, mas uma família humana. Se nós olharmos lá no Evangelho de Lucas, na genealogia de Jesus, nós vamos ver que ela vai retrocedendo até Adão e termina dizendo: e Adão, filho de Deus. Se você abrir na carta aos Efésios, você vai ver Paulo chamando a igreja de família de Deus. O objetivo de Deus ao criar o homem foi fazer uma família humana e se revelar como Deus Trino num relacionamento paterno para com esta criatura que foi a mais digna criada por Deus. O homem é um habitante de dois mundos. O homem é o único ser que foi criado por Deus, que transita no mundo espiritual e no físico. Os anjos são apenas espirituais e os animais apenas matéria, não têm consciência de Deus, não se relacionam com Deus. O homem é o único que se une o mundo espiritual ao mundo físico e foi-lhe dado domínio. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a, sujeitai-a. Adão, em seu estado de perfeição, governando a criação, era o próprio Deus governando, olhando-se para Adão, imagem e semelhança de Deus, agindo perfeitamente como agia, era o próprio Deus governando todas as coisas. Quando o homem foi expulso do Éden, ele foi expulso do relacionamento com Deus. O Éden era o lugar de encontro do homem com Deus. Na viração do dia, Deus se manifestava pessoalmente a Adão e Eva e conversava com eles. A expulsão do homem do Éden não é simplesmente a expulsão de um lugar, é a expulsão de uma presença, é a expulsão de um relacionamento. O homem perdeu o direito de se relacionar imediatamente com Deus, diretamente com Deus. Por isso ele está fora.
literalmente fora. As figuras que temos no tabernáculo. O tabernáculo é como se fosse um símbolo de um pequeno Éden. E Deus trazendo então o homem de volta ao relacionamento com ele, dando ao homem oportunidade de se relacionar com Deus novamente, por graça, por misericórdia. O templo, a mesma coisa. Deus colocou querubins ao oriente do Éden quando expulsou o homem. Os querubins são representantes da criação, inclusive do homem como criatura. Por isso eles são sempre pintados com rostos de animais e de homem, tanto em Ezequiel quanto em Apocalipse. E no Éden há querubins. Na vacância, na ausência do homem, os querubins estão lá. Não é por acaso que na tampa da Arca da Aliança há querubins. E no imaginário do hebreu, Deus está sentado acima dos querubins. Ele olhava para o Santo dos Santos, entendendo que o trono de Deus estava bem em cima da arca. Deus assentado ali no Santo dos Santos. Por isso que era um lugar tão especial. E quando então o homem vai adorar no tabernáculo, vai adorar no templo, é Deus trazendo o homem de volta à habitação com ele. Vemos em João, nesse mesmo evangelho, no capítulo 1, que Jesus habitou entre nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O termo no grego que está ali traduzido por habitou é tabernaculou. É como se o tabernáculo fosse personificado em Cristo. Cristo é o tabernáculo de carne, é Deus habitando entre os homens. Mas ainda de passagem. Porque ele foi assunto aos céus, porque ele está à direita de Deus. Mas isto, meus irmãos, a vinda de Cristo ao mundo é Deus cumprindo o que o tabernáculo simboliza. É Deus trazendo o homem, os eleitos, o seu povo à sua presença. Então, o que nós vemos aqui, essas referências à habitação é isso. Perdemos a habitação com Deus quando o homem caiu. E em Cristo temos habitação com Deus de novo. Na casa de meu pai há muitas moradas, e assim não for eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Deus está em Cristo nos devolvendo a habitação com Deus que nós perdemos na queda. Vejam como isso é magnífico. Este é o mundo de dor e de sofrimento, de mortes em vários sentidos, não apenas a morte física, mas todo tipo de separação. O casamento morreu, a família morreu, o relacionamento do homem com a criação morreu. Quando nós vemos que agora o desejo da mulher vai ser para o marido e há divórcios, quando vemos que há pais e filhos que brigam, até se matam, quando vemos que o homem se tornou o maior predador da criação, tudo isso é morte, é separação. Mas há um momento, haverá um momento, em que habitaremos com Deus de novo. Então, neste sentido, entendam que essa vida, ela é passageira. A morte chega e graças a Deus que ela chega. Porque põe um ponto final nessa vida miserável e nos dá uma vida de glória com Deus. Então, olhemos para a vida e para a morte de uma forma cristã. Às vezes vemos pessoas dizendo assim, olha, quase sofri um acidente, mas graças a Deus, Deus me livrou. Em outras palavras, graças a Deus não fui parar no céu. Graças a Deus fui liberto da glória. Quando Paulo diz, o morrer para mim é lucro, mas prefiro estar aqui porque ainda há coisas a fazer. Não é porque ele queria continuar por aqui simplesmente, é porque ele reconhecia que o propósito de Deus em sua vida ia adiante. Havia mais coisas a fazer no reino.
Ele não estava pensando em família, não estava pensando em carro, em emprego, em dinheiro, em viagens. Ele estava pensando no reino. Então, se algum dia você agradecer um livramento, agradeça reconhecendo que Deus tem mais para você fazer. Além disso, veja, não se turbe o vosso coração, não sejam passivos diante do sofrimento, creiam e lembrem-se, há uma morada eterna com Deus. Tudo aqui passa e graças a Deus passa. No entanto, mas Senhor, ainda há anos, eu não sei quanto tempo mais eu tenho que ficar por aqui, quanto tempo que eu não vou ter a morada contigo? É verdade. Então Jesus diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando Jesus diz isso, ele não está falando apenas da parousia, do seu retorno no último dia, porque isso não consolaria. Já imaginaram dizer, bom, olha, não se preocupem, daqui uns 2.000 anos, 2.500 anos, já voltar de volta. Isso não parece ser muito consolador. Mas, se Jesus estivesse dizendo, não se preocupem, porque eu já vou estar de volta com vocês, agora sim. Quando Jesus diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, isso já aconteceu. Isso aconteceu no derramamento do Espírito Santo. Jesus disse aqui mesmo no Sermão do Cenáculo, que começa no capítulo 13 de João e vai até o 17, ele diz, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei da parte do Pai o Espírito, o outro Consolador, e ele estará para sempre convosco. É isso que ele está dizendo. Eu vou, mas já vou estar com vocês. Não fisicamente, mas pelo Santo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo enxerga a integração da Trindade como deve ser, sem dúvida alguma, chamando até mesmo o Espírito Santo de Espírito de Cristo. É o Espírito Santo de Deus que enfatiza Cristo na nossa vida. E, meus irmãos, não diminuam isso. Há músicas e há até mesmo, às vezes, pregadores que vão dizer, olha, como seria bom ter ouvido Jesus falar no Sermão do Monte, como seria bom ter presenciado os milagres de Cristo, ver a sua vida, o seu ministério, a sua ressurreição. Isto não é piedade, meus irmãos, isso é falta de fé. Quem tem essa aspiração se esquece de que a era da plenitude do Espírito é muito superior àquilo que eles experimentavam antes. Hoje, o nosso relacionamento com Deus é muito mais intenso do que aqueles que tiveram antes da morte e ressurreição de Cristo. Basta perceber que quando o Espírito foi derramado, nós percebemos uma mudança de atitude, de vida, até mesmo dos próprios apóstolos. Eles foram como que potencializados, eles passaram a compreender profundamente a obra de Cristo, o ensino de Cristo, como o próprio Deus, o próprio Cristo fala aqui no Sermão do Cenáculo aos apóstolos, que o Espírito Santo vos fará lembrar o que eu tenho ensinado, e ele também vos ensinará. A nossa experiência com Deus hoje é muito superior do que se nós tivéssemos apenas visto Jesus na carne. Às vezes, e muitas vezes, há uma piedade travestida de incredulidade. Por que nós precisávamos ver Jesus? Por que isso? Hoje nós não temos contato com Ele? Hoje nós não estamos no Santo dos Santos e eles lá, enquanto Jesus aqui estava, não estavam? A nossa vida, a nossa experiência com Deus hoje é extremamente superior, porque agora Cristo se manifesta dentro de nós e naquela época fora deles. Então, isto também consola e consola muito. Eu já estou convosco e já habito o coração de vocês.
Então, diante da dor e do sofrimento, não se entregue ao sofrimento, não seja passivo. Creia. Lembre-se, temos uma morada eterna com Deus garantida, isso já foi realizado e garantido em Cristo. E lembre-se, esse Cristo já habita o nosso coração, agora, pelo seu Santo Espírito. Essa é a receita, meus irmãos. Se isto não transformar a sua vida e te der força para viver, base, psicólogo algum fará, nada fará. Apenas Deus tem o poder de tornar a sua vida sólida e firme, ao reconhecer toda a sua fraqueza, não fracasso, fraqueza, sabendo que em Deus você pode todas as coisas. Fui pastor no Mato Grosso do Sul por 4 anos, e naquela época não havia nenhuma estrada duplicada, nenhuma. E em época de colheita, às vezes você pegava 5, 6 carretas para ultrapassar, o que não era muito seguro e nem uma coisa agradável. E por isso, não raro, você tinha que ficar, como se diz, chocando o caminhão um tempão, até conseguir passar. E numa condição como essa, dificilmente você não vai ler o que está estampado na traseira do caminhão. Geralmente, frases de para-choque de caminhão não prestam, mas esta nunca esqueci. Dizia assim: se eu chegar, Deus está comigo. Se eu não chegar, eu estou com Ele. E é isto, meus irmãos, que traduz o que Jesus fala aqui. Não seja passivo diante do sofrimento, creia. Enquanto nós estamos aqui, Deus está conosco. E quando nós não estivermos mais aqui, é porque estamos habitando com Ele na eternidade. É isso. Temos que resgatar essa verdade bíblica. Esse é o Evangelho de Cristo. Não creia em nada diferente disso. Entregue-se a essa fé, a esse relacionamento com Deus, e você verá como você estará apto a enfrentar toda e qualquer adversidade. Que Deus os abençoe grande e ricamente. Amém. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor nos dá do teu Santo Espírito. O Senhor fortalece a nossa vida, o Senhor fortalece a nossa fé. Te agradecemos porque, de fato, diante de toda dor e sofrimento, no Senhor, ó Deus, temos as forças, temos, ó Deus, a própria verdade para servir, ó Deus, de estrado para os nossos pés, de alicerce para a nossa alma. Que nós, ó Deus, diante da dor, diante do sofrimento, não nos entreguemos, não sejamos passivos, não nos tornemos vítimas, ó Deus, dos acontecimentos, às vezes dos nossos próprios atos errados. Que nós creiamos no Senhor, ó Deus, creiamos entregando todo o coração, nos rendendo completamente à fé. Que nós, ó Deus, tenhamos firme no nosso coração a certeza da habitação contigo, que aquilo, ó Deus, que Adão fez, Jesus desfez, que o Senhor Jesus nos colocou de novo no Éden, o Senhor Jesus nos coloca, ó Deus, nesta perspectiva dessa promessa eterna, e que já começa agora na habitação do teu Santo Espírito em nosso coração. Não ficamos órfãos. O Senhor, ó Deus, está conosco, Cristo está em nosso coração. E por isso, ó Deus, somos mais do que vencedores. Dá-nos a perspectiva bíblica, evangélica da verdade, para que vivamos assim,
Não uma igreja, ó Deus, depressiva, derrotada, mas uma igreja atuante, que é capaz de mostrar Cristo em meio ao sofrimento, a pregação do evangelho, mesmo no meio das lágrimas. Assim, ó Deus, abençoa e desperta a tua igreja. Nós oramos, agradecidos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, o ensino, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam, meus irmãos, convosco, sobre toda a igreja do Senhor na face da terra hoje e para todo sempre. Amém.